Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Cantem Hare Krishna e Lutem. Allahabad, 12 de janeiro. Quando o trem chegou às 9 da manhã, meia dúzia de sannyasis discípulos de Srila Prabhupada, juntamente com um grupo de Kirtana de cerca de 50 devotos, lá estavam para recebê-lo. Ele havia trazido o automóvel de Prabhupada desde Delhi, e Prabhupada viajou de carro pelo curto percurso da estação até o local da mela. Milhares de peregrinos a pé e em rickshaws congestionavam as ruas, tornando lenta a marcha do carro de Prabhupada. Enfim, a estrada terminou, mas o tráfego continuou pelo terreno arenoso ao redor do Triveni, confluência dos rios Sarasvati, Ganga e Yamuna. Ali, em poucos dias, crescera uma verdadeira cidade de tendas. Já havia 2 milhões de pessoas acampadas e estavam chegando mais milhões de pessoas todos os dias. Cada grupo espiritual da Índia tinha ali seu conjunto de tendas protegidos por uma cerca de bambus. Enquanto o carro movia-se lentamente, Prabhupada sorriu ao ver um grupo de discípulos seus circulando pelos acampamentos e fazendo Harinama Sankirtan. Mas ele só alcançou o acampamento da ISKCON depois de atravessar a principal e bem congestionada área de acampamentos e dar na extremidade mais remota do Triveni. As tendas da ISKCON, a maioria das quais havia sido montada cerca de meia hora antes da chegada de Srila Prabhupada, estavam localizadas perto de uma ponte ferroviária numa ilha chamada Gangadwipa, e a área de banho do Triveni ficava a uma distância de 20 minutos a pé dali. Os organizadores do festival haviam providenciado toaletes externos bem simples, bicas de água e uma cozinha composta de divisórias de pano, um buraco no chão e alguns tijolos. Confirmando as expectativas de Srila Prabhupada, a Kumbh Mela transcorria sob as costumeiras circunstâncias de austeridade, mas ele estava insatisfeito com a remota localização do acampamento. E ao ficar sabendo que os fios elétricos não chegavam à área onde eles estavam, ele ficou ainda mais insatisfeito. Como poderiam as pessoas ver o programa noturno se não havia luzes? Ele mandou chamar Bhagavata e Guru Das, os encarregados da organização do acampamento da ISKCON. Quem conseguiu essa área? Esbravejou ele. Quando cheguei aqui, disse Bhagavata, esta área estava vazia, aí me informaram. Vamos colocá-los nessa ilha. O governador Kalapatri Maharaj e Maharishi Mahesh Yogi também vão acampar aqui. Pensei que o senhor ficaria aqui com todas as grandes personalidades. Srila Prabhupada riu, você é tão inexperiente que eles o enganaram. Não faz mal, você não sabia. Mais tarde, porém, ao ser informado de que Bhagavata e Guru Das não tinham conseguido alimento suficiente para a distribuição em massa, ele ficou irado. Novamente mandou chamar o Bhagavata. Por que não está vendo a distribuição de praçada hoje à noite? Quis saber ele. Bem, Prabhupada, não sei, gaguejou Bhagavata. Eles não compraram nenhum alimento. Mas por que eles não compraram? Perguntou Prabhupada furioso. Que há com vocês? Vocês americanos são grandes esbanjadores, só fazem desperdiçar dinheiro. Por que não há nenhum alimento em estoque? Por que não estocaram arroz, dal, trigo? Por que vocês não pensaram nisso? Que há com vocês? Vocês são uns desmiolados.
Gastam 5 rúpias de táxi para ir, 5 rúpias de táxi para voltar e compram uma rúpia de arroz. Essa é a sua mentalidade. Vocês são ridículos. Gostam de fazer comprinhas e aproveitam para passear. Vocês nunca aprendem a comprar quantidade suficiente do que precisam utilizar. Vocês não conseguem pensar dessa maneira. E por que montaram o acampamento bem debaixo do viaduto da estrada de ferro? Por que cometeram esse erro? Já ouviram a barulhada do trem? Esse panda fracassou. Nem alimentos estão distribuindo. Após 20 minutos de reprimenda, Prabhupada dispensou Bhagavata. Pouco tempo depois, Prabhupada mandou chamar Bhagavata outra vez. Bhagavata Maharaj, começou ele, embora Bhagavata não fosse sannyasi. Se você puder pelo menos providenciar luzes para o acampamento, terá feito algo de bom. Você pode fazer isso? Bhagavata disse que sim. Aquela noite o acampamento da ISKCON ficou iluminado, muito embora, como em todos os demais acampamentos, faltasse luz de quando em quando. Na primeira noite, apenas poucas pessoas visitaram o pandal da ISKCON. Estava frio, úmido e ventava bastante. Srila Prabhupada preferiu ficar acordado a noite inteira em sua escrivaninha, a deitar-se na cama fria. Usando todas as suas roupas, suéteres, um casaco com capuz, uma chadar e luvas, ficou sentado em sua escrivaninha na escuridão. Um aquecedor de querosene pouco adiantava para aquecer a tenda. Rameshvara Swami também ficou acordado a maior parte da noite, reacendendo o pavio do aquecedor, que apagava de minuto em minuto por causa do vento que invadia a cabana. Srila Prabhupada amanheceu resfriado, com o nariz escorrendo e olhos lacrimejando. Ele não foi tomar banho no rio, mas utilizou a água gelada da bomba próxima à sua tenda. Tinha as mãos e os pés inchados, algo que já acontecera com ele ao passar mal em outras ocasiões. Quando os devotos sugeriram que Prabhupada não ficasse no acampamento, ele insistiu, queria pregar. As pessoas começavam a descobrir seu acampamento e queriam vê-lo, de maneira que ele desejava ficar e pregar. Kumbh Mela, disse ele, era uma oportunidade que os devotos tinham de pregar, e não apenas de tomar banho no Ganga. Os devotos apinharam-se na tenda de Srila Prabhupada para lhe oferecerem Guru Puja e assistirem à aula de Srimad Bhagavatam. Não lhe trouxeram guirlanda, mas ele não fez comentário algum a esse respeito. Ao término de sua breve palestra, o sol surgira. Ele pediu que Harisauri colocasse o catre do lado de fora, onde descansou, e mais tarde foi massageado ao sol. Durante sua massagem, Prabhupada ficou observando a ponte ferroviária e disse lembrar-se dela da época em que viveu em Allahabad. Disse que seu pai havia sido cremado debaixo da ponte, na mesma ilha de Gangadvipa, em 1930. Naquela tarde chegou de Mayapur um grupo de devotos, alguns dos quais logo reclamaram com Prabhupada da má organização do pandal da ISKCON. Prabhupada pediu-lhes que tentassem salvar o programa, distribuindo tantos livros quanto fosse possível, de modo que os devotos puseram-se a distribuir edições em hindi dos livros de Prabhupada. Os devotos saíram cantando e distribuindo livros pela rua principal,
deparando em primeiro lugar com acampamentos de diferentes shivaístas sentados ao redor de suas fogueiras usando apenas calpinas, tangas. Muitos deles com seus cabelos emaranhados, seus corpos cobertos de cinza, fumavam haxixe, as baforadas em cachimbos de chilam. Perto dali, no outro lado da rua, estavam os acampamentos de Vaishnava de Ramanuja Sampradaya. Apesar de também serem tyagis renunciantes e a aparência deles ser semelhante às dos shivaístas, eles eram mais amistosos, ficaram contentes de ver os devotos e exclamaram Hare Krishna, Hare Rama. A piedade daqueles milhões de peregrinos deixou os devotos estupefatos. Ao verem aproximar-se o grupo de Kirtana, muitas pessoas prostravam-se em reverência, outras rolavam no chão ou pegavam a poeira dos pés dos devotos e colocavam na boca. E apesar de muitos dos peregrinos serem pobres, eles adiantavam-se e depositavam pelo menos algumas paisas dentro do pote que um dos devotos carregava. Aqueles que davam uma rúpia recebiam o livro, e os livros tornaram-se tão populares que as pessoas passaram a pedi-los pelo nome. Como algumas pessoas atirassem dinheiro, os sannyasis pregavam-nos com seus sobredotes, estendendo-os como se fossem aventais. Ao final do dia, os devotos tinham distribuído cerca de 7.000 livros. Na noite seguinte, Srila Prabhupada novamente ficou acordado, enquanto Rameshvara Swami, em vão, tentava manter o aquecedor funcionando. Harisauri colocara o ditafome de Srila Prabhupada sobre a escrivaninha, mas Srila Prabhupada não tocou nele. Em 14 de janeiro, terceiro dia de Srila Prabhupada em Allahabad, foi o primeiro dia de banho auspicioso na Kumbh Mela e seria uma oportunidade especial para a distribuição de livros. Um grupo de Kirtan da ISKCON, com cerca de 50 rapazes e vários meninos do Gurukula indiana, foi muito bem recebido enquanto percorria a área da Mela. À 1h30 da tarde, a hora do banho auspicioso, o grupo de Kirtana dirigiu-se ao Triveni. Nesse percurso, o grupo foi auxiliado pela polícia, que abriu o caminho para eles até a beira do rio. Até ao entardecer, eles já haviam distribuído 8.000 livros. E pela primeira vez desde que haviam chegado, Prabhupada expressou seu prazer com o sucesso deles. Ordenou que alguns dos sannyasis ficassem na Mela até que todos os livros fossem distribuídos. Na manhã seguinte, a despeito de seu mau estado de saúde, Prabhupada deu uma caminhada. Rodeado por cerca de 25 discípulos, ele caminhava a passos lentos. Embora fosse uma pessoa de baixa estatura, rodeado por sannyasis altos, os peregrinos da Kumbh Mela podiam reconhecer facilmente sua posição proeminente e transpunham as fileiras de devotos para oferecer dandavatis aos pés dele. Quando via as pessoas se aproximando, Prabhupada parava de caminhar e deixava que elas tocassem em seus pés, não obstante as objeções de seus discípulos. Ele já estava doente e, segundo explicara em seus livros, um devoto pode adoecer se pessoas pecaminosas tocam em seus pés. Mesmo assim, ele não fazia objeções. Srila Prabhupada programara ficar na Mela até 21 de janeiro, mas seus discípulos pressionaram-no a ir para um lugar mais adequado para sua saúde.
Nenhum deles jamais o tinha visto tão doente, isso os preocupava. Mas minha única ambição, disse Prabhupada, é que este mundo de gente possa iluminar-se. Começava a circular a notícia de que Srila Prabhupada, o guru do movimento Hare Krishna, encontrava-se em um acampamento em Gangadvipa. E cada vez mais pessoas vinham vê-lo. Ele disse que os peregrinos da Kumbh Mela esperavam encontrar ali todos os santos e preceptores espirituais da Índia, de forma que ele se sentia na obrigação de ficar até o dia 21. Rameshwara Swami tentou dar conselhos a Prabhupada. Srila Prabhupada, disse ele, algo muito mais importante do que o senhor dar darshana a essas pessoas. Isto é seu trabalho literário. Apenas algumas milhares de pessoas vê-lo-ão aqui, mas se o senhor continuar escrevendo, distribuiremos seus livros aos milhões. Aí milhões de pessoas terão seu darshana. Não há recursos para o senhor escrever aqui, faz muito frio e sua saúde está fraca. Vamos seguir para Bhubaneswara, onde faz calor e a água é saudável. Srila Prabhupada mencionara Bhubaneswara em outra ocasião devido à água do Bindu Sarovara, que, segundo se supunha, tinha propriedades medicinais especiais. E ele gostou do argumento de que seu trabalho literário era mais importante do que ele permanecer em Allahabad para beneficiar alguns milhares de peregrinos. Era muito doloroso para os devotos de sua equipe pessoal, seus secretários, servos e cozinheiros, ver Prabhupada submetendo-se a semelhantes austeridades em estado de saúde tão precário. Finalmente, Prabhupada concordou e chamou Gurudasa e Bhagavata e deu-lhes um derradeiro castigo verbal pelo panda, o mal organizado. Então, na tarde do dia 15, preparou-se para partir. Rameshwara Swami e Gurudasa foram à estação ferroviária comprar passagem, mas descobriram que os trens estavam todos lotados para as próximas semanas. Em busca de uma concessão especial, dirigiram-se ao escritório ferroviário local, um confortável vagão de trem recém-restaurado, onde calharam de encontrar aquele amigo de Bombaim, o Sr. Gupta. Contaram-lhe a respeito da doença de Prabhupada e de seu desejo de partir logo para Calcutá. O Sr. Gupta telefonou para Bombaim e providenciou que se acrescentasse um vagão de primeira classe a um trem proveniente de Bombaim rumo a Allahabad. Os devotos agradeceram profundamente ao Sr. Gupta, o qual pôs-se a propor que Srila Prabhupada viajasse por toda a Índia num vagão de luxo como aquele em que eles estavam. Os devotos conversaram com ele sobre a possibilidade de comprar ou alugar semelhante vagão, que lhes pareceu uma possibilidade interessante. Porém, o milagre imediato fora providenciado. Um vagão para afastar Prabhupada das grandes multidões da Kumbh Mela e levá-lo a Calcutá. Após um difícil passeio de carro, avançando lentamente pelas multidões do Triveni até a estação ferroviária, Prabhupada e seu grupo chegaram enfim à estação, onde um funcionário do governo ajudaram-no e a seus discípulos com suas bagagens e acomodaram-nos confortavelmente. Do ponto de vista dos devotos, aquele era o respeito que se devia prestar a um devoto puro, a pessoa mais importante do mundo. Não obstante, era raro ele receber tal tratamento.
Srila Prabhupada estava satisfeito e pediu ao seu secretário que datilografasse uma carta agradecendo ao Sr. Gupta por cuidar de Prabhupada como o pai que toma conta de um filho. Ele convidou o Sr. Gupta e sua família a comparecerem ao vindouro festival Gaura Purnima em Mayapur. Durante a viagem de trem para Calcutá, Srila Prabhupada reiterou seu descontentamento com a má organização do Pandal da ISKCON na Kumbh Mela. Vinham milhares de convidados ao Pandal Hare Krishna sem receber prasada. Determinado a evitar que se repetisse o mau exemplo, ele ditou a seguinte carta: a todos os presidentes de templo da ISKCON. Por favor, aceite minhas bênçãos. A partir dessa data, vocês devem providenciar para que haja em cada templo suficiente estoque de prasada para distribuição. Mantenham 2 ou 3 cozinheiros de primeira classe sempre a postos. Sempre que chegar algum visitante, deve-se lhe servir prasada. Todos devem providenciar isso, que os cozinheiros preparem de 10 a 20 pratos de cada vez, com puris e sabjis, e então acrescentem halava e pacoras, de maneira que todo visitante seja servido imediatamente. Sempre que aparecer um cavalheiro no templo, sirvam-lhe um prato. À medida que forem sendo distribuídos 20 pratos, os cozinheiros deverão preparar mais 20 e armazená-los. Se até o final do dia ninguém aparecer, que nossos próprios rapazes tomem a prasada para ela não estragar. Não quero desculpas, como acabou a prasada, ainda não está pronta, não temos com que cozinhar, etc. Quero esse programa implantado com seriedade. O templo é dirigido por Srimati Radharani, Lakshmiji. Logo porque haveria carência de algo. Nossa filosofia é: caso apareça alguém que tome prasada, cante Hare Krishna e seja feliz. Krishna está suprindo tudo. Krishna não é pobre. Por que então deveríamos negar algo a alguém? Vocês devem pôr esse programa em execução a qualquer custo. Não há dificuldade alguma. Só é necessário que haja uma boa administração. Terminado o dia, vendam a prasada que sobrar ou distribuam entre os devotos. Se acreditamos que Krishna é o provedor e mantenedor de todos, por que então deveríamos ser avarentos? Isso significa que perdemos a fé em Krishna e julgamos ser os executantes e provedores. Temos confiança de que Krishna fornecerá tudo. Que o mundo inteiro venha até nós e nós os alimentaremos. Portanto, por favor, inicie logo esse programa e execute-no bem. Srila Prabhupada pediu para ouvir os comentários sobre os seus livros publicados em O Movimento da Consciência de Cristo e autorizado. Seu secretário leu um comentário após outro, intelectuais elogiando a obra de Prabhupada e pedindo-lhe que continuasse a produzir livros tão valiosos. Após ouvir os comentários, Srila Prabhupada deitou-se para descansar. A caneta é mais poderosa que a espada, declarou Rameshwar Swami. Sim, respondeu Srila Prabhupada, é uma revolução. Era nisso que eu pensava enquanto escrevia sem parar. Os comunistas mudaram a vida de pessoas em todo o mundo com sua literatura vazia e suas falsas promessas. Por que não iniciar uma revolução com base no conhecimento absoluto? 18 de janeiro de 1977. Após o frio intenso da Kumbh Mela, Prabhupada recuperara-se num par de dias em Calcutá. Já não estava resfriado, mas persistia a inchação das mãos e dos pés, bem como outros males. Externamente ele estava diabético e sofria de má digestão,
bem como de definhamento geral das faculdades físicas, comum a um corpo de 81 anos. Ele não estava em condições adequadas para fazer viagens frequentes, trabalhar arduamente, dar palestra todos os dias e se envolver exaustivamente na administração. Não obstante, Prabhupada era transcendental à sua aparente condição material. Apesar de às vezes indagar a respeito de tratamentos médicos, mantinham-se a maior parte do tempo indiferente à sua saúde precária. Mesmo depois de receber o conselho de um médico ou dele próprio concluir o que era bom para a sua saúde, acabava ignorando tudo isso em favor do que achava ser o melhor para propagar a consciência de Krishna. Antes em Vrindavana sentia-se melhor bebendo água fresca do poço, e por isso pensou que também se recuperaria bebendo a água do famoso Bindu Sarovara, próximo a Bhubanesvara. Além disso, a ISKCON acabara de obter a doação de um pequeno lote de terra nos arrebaldes da cidade, e Gaura Govinda Swami, discípulo de Srila Prabhupada, natural de Orissa, fora para lá, construíra 2 habitações simples e planejava agora construir um templo. A viagem de trem de Calcutá a Bhubanesvara durava 12 horas. Outra oportunidade para Rameshvara Swami fazer seu interrogatório. Seu compromisso de 30 dias como secretário de Prabhupada estava quase encerrado, e então ele regressaria a Los Angeles para reassumir seus deveres na BBT americana. Ele viera à Índia com o firme propósito de perguntar a Prabhupada se haveria uma guerra mundial e, se houvesse, como continuaria a distribuição de livros e como seria introduzida no futuro uma nova ordem mundial de consciência de Krishna. Prabhupada respondera a muitas de suas perguntas, mas sempre havia mais. O expresso de Puri saiu de Calcutá por volta das 10 da noite. Após tomar uma massagem, Srila Prabhupada deitou-se na cama interior do beliche para descansar. E Harisauri e Rameshvara deitaram-se no beliche do lado oposto. Por volta da meia-noite, Prabhupada acendeu sua luz, sentou-se e pôs-se a cantar suavemente com suas contas. Alguns minutos depois, Rameshvara acordou e, vendo seu mestre espiritual acordado, prestou-lhe reverências e também sentou-se, ansioso para ouvi-lo falar algo. Logo, Prabhupada pôs-se a falar sobre a inevitabilidade da guerra entre Rússia e Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos aderissem à consciência de Krishna, a guerra seria inevitável. A única maneira de acabar com a impiedade do comunismo. Quando Rameshvara perguntou se tal guerra seria deflagrada enquanto ele ainda estivesse vivo, Prabhupada respondeu que era difícil predizer tal coisa. Dependia, disse ele, da distribuição de livros e da revista Back to Godhead, De Volta ao Supremo, pelos devotos. Embora na Rússia o governo tentasse controlar rigorosamente a divulgação de qualquer literatura, os livros conscientes de Krishna iam assim mesmo penetrando o cerco e tornando-se populares. Os líderes comunistas estavam ficando com medo, porém também tinham certo respeito pela cultura indiana. Prabhupada disse que se a distribuição de livros aumentasse, os Estados Unidos e em seguida o mundo inteiro tornar-se-iam conscientes de Krishna. Portanto, você precisa divulgar o movimento cada vez mais, disse ele. Esta oposição
As acusações de que fazemos lavagem cerebral significa que eles estão reconhecendo nisso uma cultura. Quer gostem, quer não, eles as reconhecem como algo permanente. Prabhupada disse não ter nenhum objetivo político, mas sabia que a cultura indiana, aliada ao dinheiro americano, poderia salvar o mundo. Pense sempre em termos do mundo inteiro, disse ele, e não apenas numa nação. Esta é a nossa pregação, esse é o dever do GBC. A conversa prosseguiu por mais de 2 horas, deixando Rameshwara inteiramente satisfeito com as instruções íntimas. Embora ele já houvesse feito antes alguma das mesmas perguntas sobre a distribuição de livros e a guerra, Prabhupada preferia não respondê-las então. Agora, porém, ele revelava alguns de seus pensamentos, tal como um pai instruindo a um filho fiel. Eram primitivas as condições da terra da ISKCON em Bhubaneswara, 2 pequenas cabanas de pau a pique com telhados de sapê. Srila Prabhupada ocupou um dos quartos de uma das cabanas e seu servo e secretário o outro. Haviam instalado eletricidade na propriedade havia poucos dias, de modo que Harisauri colocara uma lâmpada e o ditafone na escrivaninha de Prabhupada. A segunda pequena edificação, distante uns 7 metros da cabana de Prabhupada, era uma minúscula e provisória sala de templo. Um esfarrapado todo de lona estendia-se na área aberta entre as 2 construções, e embaixo dele ficava a Vyasasana de Prabhupada, ali colocada para que ele pudesse dar aulas em reuniões ao ar livre. Também foram armadas no terreno 2 tendas alugadas para acomodar devotos visitantes durante a permanência de Prabhupada. As instalações sanitárias externas de Prabhupada, localizadas uns 7 metros atrás de sua cabana, consistiam em uma latrina e uma área de banho separada. Srila Prabhupada não se importou com as instalações primitivas, de fato ele gostou delas. Embora estivesse adoentado e para seu conforto pessoal pudesse estar residindo no Ocidente em confortáveis prédios à sua escolha, uma mansão em Londres, um castelo em Paris, um apartamento de cobertura em Nova York, ele sentia-se perfeitamente à vontade e feliz morando numa primitiva cabana de sapê e pau a pique, num ermo pedaço de terra na empoeirada Orissa. Sentado na Vyasasana ao ar livre, Prabhupada falava a um pequeno grupo de devotos e alguns aldeões locais. Srila Prabhupada dizia que ele tinha 2 lugares favoritos, Bengala e Orissa. E em Orissa, Jagannatha Puri. Ele passou os últimos 18 anos de sua vida. Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia que ele tinha 2 lugares favoritos, Bengala e Orissa, e em Orissa ele passou os últimos 18 anos de sua vida. Foi a Vrindavana e ao sul da Índia, mas então voltou a Orissa para ficar com seus associados pessoais, Sri Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya e Sikh Mahiti. Prabhupada citou uma referência das escrituras indicadora de que o movimento espiritual desta era seria iniciado em Utkala ou Orissa. Srila Prabhupada disse que Orissa era muito especial para os Gaudiya Vaishnavas e que seu próprio Guru Maharaj também nascera ali em Puri. Agora temos essa pequena terra aqui, disse ele. Não importa quanto tempo vai demorar, porém devagar e sempre poderemos desenvolver esse centro. Especialmente porque Bhubaneswara será a capital de Orissa. No futuro, muitos turistas virão visitar outras atrações de Orissa, portanto, vai depender de os orissanos desenvolverem essa ideia.
Prabhupada falou com Gaura Govinda Swami e mandou começar a fazer propaganda. Encontros íntimos à tarde e um programa regular de palestra, Kirtan e Prasada à noite. Naquela noite vieram pouquíssimas pessoas. A ISKCON pregara pouco em Orissa e Prabhupada não era tão bem conhecido. Vieram principalmente fazendeiros locais, aldeões e crianças pobres, atrás de prasada gratuita. Prabhupada informou à audiência que poderia falar em 3 idiomas: inglês, bengali e hindi, mas não no idioma de Orissa. Portanto, decidiu falar em inglês e ter Gaura Govinda como intérprete. Ele falava algumas frases, então fazia uma pausa enquanto Gaura Govinda as traduzia. Neste mundo material, disse Prabhupada durante sua palestra noturna, sempre estão tentando opor-se à supremacia da Suprema Personalidade de Deus. No momento atual, o único interesse dos chamados cientistas é de desafiar a supremacia de Deus. Naturalmente, esse movimento tem que enfrentar muitos obstáculos, porque hoje em dia o mundo inteiro é praticamente ateu. Mesmo em nosso país, a Índia, onde Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, falou o Bhagavad Gita, mesmo aqui estão tentando a mesma coisa. Grandes intelectuais e grandes políticos procuram explorar o Bhagavad Gita e mostrar que são grandes autoridades no assunto do Gita. Mas o comentário deles só faz desafiar Krishna. Prabhupada falou por cerca de 10 minutos, não houve perguntas. Os dias quentes e as noites frescas de Bhubaneswar fizeram bem à saúde de Prabhupada. Após descansar por algumas horas, ele levantava-se e punha-se a traduzir o Srimad Bhagavatam. Era a primeira vez que fazia isso desde que saíra de Bombay para ir a Kumbh Mela. Ele aproximava-se do fim do 9º canto. Gaura Govinda Maharaj programara uma cerimônia de instalação da pedra fundamental para um novo templo em 2 de fevereiro, o dia do aparecimento do Sr. Nityananda. Prabhupada concordou em ficar até então e partir na manhã seguinte. A saúde debilitada de Srila Prabhupada impedia-o de comer alimentos fritos. Suas peritas cozinheiras em Bhubaneswara, Palika Devidasi, Shrutirupa Devidasi, tinha o cuidado de preparar refeições que eram nutritivas e saborosas, mas sem ghee. Às vezes, no entanto, ele pedia que providenciassem certas frituras para ele, porém mais tarde reclamava porque elas discordavam dele e deixavam-no sem as frituras. Rameshvara Swami, Gargamuni Swami e Bhavananda Goswami estavam sentados com Srila Prabhupada em sua cabana, conversando com ele sobre os casos de desprogramação. Segundo diziam, esses inimigos da ISKCON eram tão fanáticos que seria perigoso Srila Prabhupada ir aos Estados Unidos. No entanto, Srila Prabhupada interrompeu-os, mudando de assunto. Nosso problema imediato, disse ele, é com minha saúde. Não estou digerindo o que como. Por isso minhas mãos e pernas estão inchadas. Está afetando o seu trabalho de tradução? Perguntou Rameshvara Swami. Ainda não, disse Prabhupada, continuo traduzindo. Já traduzi 17 volumes. Nada deve afetar esse trabalho. Ele virou-se, ligou o ditafone e deixou-os ouvir alguns segundos de sua recentíssima gravação do 24º capítulo do 9º canto. Sabemos que o senhor tem uma opinião muito desfavorável acerca dos médicos, disse Rameshvara Swami. Espero morrer sem um médico, disse Prabhupada. Mesmo que eu esteja seriamente doente, não chame um médico, cantem Hare Krishna, não fiquem perturbados. Todos têm que morrer.
Vou morrer pacificamente, sem médico. Nada de remédios, injeções e proibições. Cantem Hare Krishna e dependam de Krishna. Natasya Chagadam Udamvati. Este verso é de Prahlada Maharaj. Encontre-o. Está no 7º canto. Harisauri dirigiu-se à estante de livros de Prabhupada para pegar o volume 2 do 7º canto do Srimad Bhagavatam. Depois de alguns instantes, ele encontrou o verso e leu em voz alta. Meu Senhor Nrsimhadeva, ao Supremo, devido ao conceito corpóreo de vida, as almas corporificadas nada podem fazer para a melhoria delas, se vós as negligenciais e deixais de cuidar delas. Quaisquer que sejam os remédios que elas tomem, mesmo que lhes tragam benefícios temporários, são de certo impermanentes. Por exemplo, o pai e a mãe não podem proteger seu filho. O médico e o remédio não podem aliviar o sofrimento de um paciente. E um barco no oceano não pode proteger um homem que se afoga. É um fato, disse Prabhupada. Em última análise, é um fato, disse Gargamuni Swami. Mas talvez possamos ajudá-lo a sentir algum alívio temporário. Porque quando o senhor fica doente, sentimos. Sim, admitiu Prabhupada. Mas nunca devemos submetermos a tratamentos rigorosos. É melhor não fazê-lo. Melhor é cantar Hare Krishna. Srila Prabhupada, disse Bhavananda. No passado, quando o senhor esteve mal de saúde, os devotos começaram a cantar Hare Krishna em todos os templos ao redor do mundo. Um especial Kirtana extraordinário. Talvez pudéssemos instituir esse programa de novo. Não, disse Prabhupada, não para minha saúde. Façam seu Kirtana normalmente. Aquele primeiro ataque cardíaco na 2ª Avenida foi quase fatal. Você estava lá, creio eu. Prabhupada virou-se para Gargamuni e ambos recordaram-se daquele ataque cardíaco em 1967. Harisauri disse que o médico homeopata acabara de receitar um remédio especial e Prabhupada concordou em experimentá-lo. Gargamuni disse que seu pai tinha uma inchação semelhante, só que era provocado pela diabetes. Eu tenho diabetes, disse Prabhupada. Gargamuni Swami disse que seu pai costumava tomar injeção de insulina toda manhã. Muitos cavalheiros tomam insulina pelo menos uma vez por dia, disse Prabhupada, embora obviamente ele não tivesse intenção alguma de fazer isso. O principal programa de saúde de Prabhupada era a sua dieta. Mas nem com a alimentação, que ele era muito estrito. Estava presente em Bhubaneswar um cozinheiro indiano chamado Shantilal, o qual usava muitos temperos e ghee ao cozinhar para Gargamuni e seus homens. Às vezes Prabhupada pedia para experimentar algo do que Shantilal cozinhara, o que perturbava imensamente os servos e as cozinheiras de Prabhupada, embora eles nada pudessem fazer a esse respeito. Gargamuni também estivera doente recentemente, e quando Prabhupada o viu pela primeira vez com seu cozinheiro Shantilal, ele dissera: eu pensei que você estava doente. Sim, replicara Gargamuni, mas de qualquer modo, tem que comer. Srila Prabhupada, o senhor está fazendo uma alimentação muito simples. O senhor não está comendo alimento condimentado? Às vezes também sinto falta de tempero, replicara Prabhupada. Senão não há sabor. E sem esse sabor não tem sentido viver. Então Prabhupada e Gargamuni Swami, em espírito galhofeiro, comiseraram-se, dizendo que não deixariam de comer praçada saborosa. Preferimos morrer, riu Gargamuni Swami,
E Prabhupada também riu.